Livro A Estranha Viagem. Capítulo 2. Um irmão de outro mundo. Agora Chico para de correr pela grama e vem sentar ao meu lado. Parece bem atento. Será que finalmente se interessou em saber como a gente se conheceu? Bem, eu não posso contar a história sem falar um pouco do meu irmão. Léo não é um irmão qualquer. É um super irmão que me trata com carinho e me ensina um monte de coisas sem nunca perder o jeito divertido. Ele é 8 anos mais velho que eu. Está sempre de bom humor e pronto para soltar uma piadinha. Não me veste mais com a camisa do Palmeiras, como fazia nos meus tempos de bebê, mas faz questão de manter a bandeira palmeirense esticada na parede do quarto, bem em frente à nossa cama beliche. Toda noite antes de dormir, ele dá o mesmo conselho. Marcinha, tente pegar no sono olhando para aquela bandeira. Só assim você vai ter sonhos maravilhosos. Já pensou a decepção dele se eu tivesse me tornado uma torcedora do Corinthians ou do Santos? É claro que sou Palmeiras, mesmo não entendendo quase nada de futebol. Léo sempre me tratou de forma especial. Quando eu era menorzinha, ele não deixava que papai contasse histórias para mim. Era ele que sentava ao meu lado na cama e abria aqueles livros cheios de historinhas que toda criança adora ouvir. Cinderela, Branca de Neve, A Bela Adormecida, Os Três Porquinhos, Pinóquio, Peter Pan e outras, muitas outras. Mas logo no início de cada história, Léo abandonava o livro, pegava lápis e papel e saía desenhando as cenas e os personagens do jeito que sua imaginação decidia. A Cinderela, por exemplo, não quis se casar com o príncipe, preferiu o bobo da corte. A Branca de Neve ganhou da bruxa uma jaca em vez de uma maçã. Quando o Pinóquio dizia uma mentira, o nariz não crescia, buzinava. Chapeuzinho Vermelho era minha história preferida. Só que Léo a chamava de Chapeuzinho Verde, em homenagem ao Palmeiras. Era a história que ele contava com mais animação. Desconfio que foi daí que minha verdite começou. Assim que cada história terminava, os desenhos iam para a parede, em volta da bandeira. Eu dormia um sono leve, gostoso, olhando aquelas figuras engraçadas, rindo de tudo que meu irmão inventava. Pena que essa fase gostosa acabou no início do ano passado. Marcinha, daqui para frente as coisas vão mudar. Como assim, Léo? O vestibular vem aí e eu vou ter que pegar firme nos estudos. Não vai sobrar tempo para acompanhar os jogos do Palmeiras e muito menos para ficar brincando com você. Além do mais, você já está bem grandinha para histórias infantis, não acha? Eu grandinha para ouvir histórias? Claro que não, ainda mais contadas de um jeito tão divertido. Acho que até um velho de 100 anos ia adorar ouvir aquelas coisas engraçadas. Mas tive que aceitar a decisão de Léo. Afinal, era a segunda vez que tentava o vestibular. Dessa vez, ele tinha que passar. As noites não foram mais as mesmas. Eu deitada na cama lendo um livro, fazendo palavras cruzadas, ouvindo música ou simplesmente olhando para o teto. E Léo na escrivaninha, com a cara mergulhada em cadernos e apostilas. Na parede, a bandeira palmeirense, sozinha, triste. Até ela parecia sentir falta das brincadeiras do meu irmão. Depois de 2 semanas sem histórias, sem piada, sem desenhos, não aguentei. Deitada na cama, reclamei em voz alta. Puxa, Léo, eu nem escuto mais a sua voz ultimamente. Você
só quer saber de estudar, estudar, estudar. Ele veio se sentar ao meu lado. Você tem que entender, Marcinha, essa fase do vestibular é assim mesmo. Mas será que esse tal vestibular não pode deixar um pedacinho do meu irmão para mim? Nem uma casquinha? Léo abriu um sorriso. Depois pensou, pensou e não resistiu. No fundo, também estava com saudade das brincadeiras. Tá bom, vou pensar em alguma coisa que não tome muito meu tempo. Promete? Prometo. Agora vai dormir, vai. Meu irmão não esqueceu da promessa. Na noite seguinte, lá estava ele, diante do computador, assobiando e cantarolando, enquanto imprimia várias figuras. Logo depois, prendeu todas na parede. Mas que decepção! Elas eram bem diferentes daquelas que eu queria ver. Cadê os desenhos engraçados da Branca de Neve, do Pinóquio, da Chapeuzinho Verde? Léo percebeu minha cara de desânimo e explicou. Marcinha, você já não é mais neném. Chega de desenhos infantis. Tá na hora de conhecer verdadeiras obras de arte. Por isso, decorei a parede com trabalhos de grandes pintores como Portinari, Picasso, Van Gogh. E essas obras ficam ainda mais bonitas perto da bandeira do Palmeiras, não acha? O entusiasmo de Léo não era surpresa para mim. Ele sempre gostou de desenhos, pinturas e todo tipo de arte. Eu não tive a mesma empolgação. Examinava cada uma daquelas figuras, procurando alguma coisa interessante, mas nada. E pior, entre as tais obras de arte, não havia uma floresta verdinha, um mar verde esmeralda, nem um gramadinho sequer. Amarrei a cara, mas não fiquei assim por muito tempo, pois o talento humorístico de Léo resolveu entrar em ação. Apontando para uma das figuras, disse: essa obra foi feita há cerca de 500 anos pelo meu xará. Ele também se chamava Leonardo? Perguntei. Leonardo da Vinci, um artista e tanto. Você sabia que, além de pintor, ele era escultor, engenheiro, arquiteto e cientista? Um cara polivalente. E que mulher é essa que ele pintou? É a Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo. Tudo por causa desse sorriso. Ela está sorrindo mesmo. Cadê os dentes? Está sorrindo, sim. É um sorriso enigmático. Sorriso o quê? Enigmático. Guarda um segredo, um mistério. Um sorriso que guarda um segredo? Que segredo é esse, Léo? Ora, se eu soubesse, não seria segredo. Ninguém sabe exatamente qual é o mistério desse sorriso. Eu tenho duas teorias. Aquela expressão no rosto de Léo eu conhecia muito bem. Alguma piadinha estava por vir. Com o ar de quem sabe tudo, ele ajeitou a gola da camisa antes de falar. Bem, depois de anos e anos pesquisando, cheguei a duas possibilidades. A primeira é a seguinte: a Mona Lisa, no momento em que estava posando, deu um risinho sem vergonha porque não tinha 1 centavo no bolso para pagar o meu xará. Ela devia estar pensando assim: esse Leonardo quer meu money, mas eu estou dura, lisa. Foi por isso que o nome do quadro ficou Money Lisa, entendeu? Que trocadilho ridículo, comentei rindo. Léo emendou. Ouça a segunda teoria. O meu xará contou uma piada e a Mona Lisa não conseguiu explodir numa gargalhada como queria, porque a dentadura estava frouxa, quase descolando do céu da boca. O jeito, então, foi dar aquele risinho esquisito. Assim foi por algum tempo,
A cada noite, um show de besteiras e risadas. Com todo respeito aos artistas das figuras, o maior artista ali era justamente o meu irmão. Ele sim era um grande figura. Com o passar dos dias, Mona Lisa e as outras obras foram perdendo o encanto. As brincadeiras diminuíram e as piadas começaram a se repetir. Várias vezes pedi a Léo que arrumasse novas figuras, mas ele ia adiando e nunca cumpria a promessa. Eu não podia cobrar muito do meu irmão. Afinal, ele estava sempre agarrado àquelas apostilas de álgebra, geometria e outras coisas complicadas. Não tinha tempo de decorar a parede. Já bastava ter que decorar as fórmulas matemáticas.